já tem um tempo, viu? Em que eu passo de dieta a dieta. Cada dieta maluca. Dietas restritivas. Então, assim, quando falava que tinha que tomar suco de uva para correr, mas eu sempre vou em jejum. Como que eu vou tomar suco de uva? Que aí na minha cabeça, cheio de açúcar, a primeira coisa que eu vou colocar no meu organismo é açúcar. Aí já pensava no emagrecimento. É tudo isso que estava na minha cabeça que aí eu decidi fazer o curso, porque eu fiquei pensando tanto tempo, né? Me abdicando de tanta coisa que eu gosto. Sim. Que eu queria comer e tudo, me abdicando disso tudo, e ainda não tive o meu resultado, o resultado que está na minha cabeça que eu quero. Entendi. E aí eu falei assim, eu vou tentar outras coisas. E quando Perfeito. eu fui lá fazer o meu preparo para os meus 21, eu falei assim, eu vou comer o que tem que comer, isso aqui que tem que comer, tem que fazer dessa forma. E aí eu fui fazendo, porque eu quero, né? Mudar, eu quero melhor. E eu vi que dá certo. Mas para saber que dava certo, eu tinha que fazer, né? Não era só Essa escutar você oportunidade, né? falando. Não era só escutar falando. Então, assim, para mim é difícil, eu acho que é mais difícil por conta disso, que eu fiquei tanto tempo sem comer essas coisas, achando, né, que queria, né, que não iria melhorar em nada na minha corrida e que muito pelo contrário, né, que eu tinha que correr em jejum, porque em jejum as minhas mitocôndrias estão trabalhando, não sei o que, estão lá em cima, que é Aí. tanta coisa que escuta, que para mim era novo, era muito fora da minha realidade, igual eu falei, era muito fora da minha realidade. Era normal para mim correr assim cansada, era normal se sentir fadigada, sabe? Sim. Terminar o treino assim morta. Era uma coisa normal para mim. Falar, todo mundo deve ser assim, né? Eu devo estar assim porque eu não treino direto, não estou sempre seguindo as minhas planilhas, sabe? Eu não sou muito fiel aos meus treinos. Eu falei assim, deve ser isso que eu sempre estou muito cansada, mas deve ser normal para todo mundo. E depois que eu fiz o curso, que corri lá meus 21, e olha que eu nem estava tão preparada fisicamente, né? Treinada, e eu corri me sentindo bem, eu falei, não é normal. Não é normal. Fiquei esse tempo todo enganada, porque, né? Poderia ter visto antes, poderia ter procurado melhorar. Mas até então eu não sabia, não tinha conhecimento. Sim. Então eu acho que eu acho assim que as pessoas também ficam assim. Na verdade, eu nunca nem imaginei que a alimentação faria diferença, Sim. entendeu? Mas quando eu assisti, né, assisti seus vídeos e quis fazer o curso, foi para ver. Eu falei assim, pode ser que alguma coisa esteja passando, né? E eu não estou percebendo. Então, assim, eu vou atrás. E quando eu corri os 21, sabendo que eu não estava preparada, porque eu não sigo, né? Planilha e tal. E aí eu me senti bem, porque eu me senti bem. Te falar que nem parecia que eu tinha corrido. Muito diferente da primeira, que eu nem sei como que eu consegui correr a primeira maratona. Que eu tô te falando, super fadigada, mas eu consegui terminar. E já tinha sido uma vitória, né, para mim, uma superação. Imagina correr bem, terminar bem e ainda diminuir meu tempo. Então, assim, para mim, eu falei assim, gente, não era normal, porque parece ser tão pouco, né? Você comer normal, você comer para ter assim um bom rendimento, parece ser uma coisa assim tão pouquinha que eu achava assim, que é treino, treino. E também porque eu falei assim, já fiz tantas coisas que não mudei, né? Já fiz tantas coisas que eu ainda continuo no mesmo lugar, por que não tentar? Por que não tentar? Aí foi por isso que eu decidi fazer, vou fazer porque eu vou tentar. Quem sabe não dá certo. E eu aqui, né, ainda não tinha aberto minha cabeça, não tinha ainda tido essas orientações. E algumas pessoas perguntavam assim, o que é a corrida perfeita, né? O que é correr perfeito? E aí o Andrei sempre falava assim,
Para mim, corrida perfeita é você tá correndo e sentindo aquele momento, tá sendo agradável, né? Você tá curtindo aquilo. E na minha cabeça, eu pensava bem assim, poxa, eu ainda não tenho isso. Eu corro, mas eu não tenho aquela coisa, nossa, que legal, isso Prazerosa, é né? correr, nossa, isso é paixão por correr, sabe? Então eu assistia, né, aquilo e ele falando isso, eu falei assim, eu ainda não tenho isso. Ainda é sofrido para mim correr. Uma vez ou outra, ali um quilômetro ou outro, é legal, eu gosto de ir, mas não é aquela coisa, aquela felicidade, eu não sei, aquele prazer, né? Que as pessoas falam, um prazer correndo. E quando eu fiz o meu 21, depois do curso, eu senti. Eu senti felicidade, eu senti prazer em correr, tanto que igual eu falei, eu vi o sol nascendo, eu vi aquele sol batendo assim naquela água ali no Lago Paranoá, ali na ponte onde a gente estava passando, e eu estava curtindo aquilo, correndo e curtindo. Eu falei, nossa, eu tô correndo e curtindo essa paisagem aqui. Aí na hora eu lembrei, né? Eu falei assim, isso deve ser a corrida perfeita que o Andrei falava, que era curtir aquele momento. Então, para mim, foi o diferencial no curso. Esse foi o grande diferencial. Foi me tirar daquilo que eu achava que era normal, aquele parâmetro baixo que eu tinha, né? Igual o Jefferson falou, e é muito além do que eu achava que era correr. Fala, corredor! Seja bem-vindo à segunda aula da Semana Corra Mais Rápido. A segunda de 4 aulas que explicam como você também pode melhorar o seu desempenho nos 5, nos 10 e nos 21 quilômetros, emagrecendo e comendo de tudo. E quando eu falo comendo de tudo, é comendo de tudo mesmo. Comendo o seu pão, sua pizza, o seu doce, o seu churrasco, tomando a sua cervejinha. Meu nome é Jefferson Gonçalves, sou nutricionista esportivo, especialista em desempenho na corrida de rua e também sou corredor amador apaixonadíssimo por esse esporte que é a corrida de rua. Importante dizer que hoje eu vou falar uma parte do quebra-cabeça. Eu vou falar de 2 itens importantes para o seu desempenho na corrida. Um que é a hidratação e o outro que é a refeição pré-treinamento. E para você melhorar o seu desempenho na corrida, você precisa ter hidratação, consumo de carboidratos e outros nutrientes ao longo do seu dia, descanso e constância nos seus treinamentos. Na aula 1, eu expliquei o porquê é necessário o consumo do carboidrato e como esse consumo ajuda vários corredores a melhorarem a sua performance e, consequentemente, emagrecerem. Mas melhorar a performance de um corredor extraordinário? Não. É um corredor comum que teve a coragem de me dar o benefício da curiosidade e embarcar nesse método. Na primeira aula, eu falei que esse método pode ser aplicado em qualquer pessoa. Diabético, hipertenso, jovens, mais experientes, sobrepeso, homens e mulheres. Se você não viu, a gravação está disponível lá na nossa comunidade no Facebook. Aliás, você ainda não entrou na nossa comunidade do Facebook? Para tudo agora e entra na nossa comunidade. Nós enviamos o link para o e-mail, para os grupos de WhatsApp, Telegram e vamos deixar também o link aqui embaixo desse vídeo. E por que é legal essa comunidade no Facebook? É que lá eu e minha equipe estamos o dia inteiro e vamos poder tirar a sua dúvida. Além de ser um local de interação, onde você pode conversar com outros corredores que têm as mesmas dúvidas e as mesmas dificuldades que você. E antes de seguir, você pode me perguntar: Jefferson, é possível eu melhorar o meu desempenho e emagrecer comendo de tudo? E eu digo que é muito possível, mas fácil não é. Mas eu tenho certeza que vale a pena a gente ver nesse depoimento que valeu a pena. O método é muito simples, é a base de comida, sem aquelas fórmulas milagrosas. Mas o que é difícil é aplicar ele todos os dias. Me responda uma coisa, você nunca pensou em não ir treinar um dia? Talvez correr seja uma coisa fácil. Agora, manter a constância que é difícil.
Quer ver uma coisa? Sabe quando você tá dormindo e aí o telefone toca? O despertador toca para você levantar. E aí você pensa, ai, caramba, e se eu não for hoje? Quem nunca, né? Então manter a constância, esse é o mais difícil, tanto nos treinamentos quanto seguir o método. Todo mundo sabe como fazer um abdominal. Agora, fazer todos os dias, isso é difícil, a disciplina. E com relação a isso, eu não tenho nenhum controle. Eu posso te ensinar como se alimentar melhor, mas eu não consigo ir aí na sua casa, preparar, colocar na sua boca. Essa é uma responsabilidade sua. Vejam aqui relatos de corredores que conseguiram melhorar o seu desempenho na corrida. Em 2012, a minha mãe já viúva em São Paulo, super jovem, meu pai faleceu só com 62 anos em 2010, por realmente descuido de saúde. Caramba. Em 2012, a minha mãe começa aquela ida de UTI, direto para UTI, hospital. Na época, Jefferson, minha filha estava com 5 para 6 anos de idade. Aí eu pensei comigo, poxa, a vida está me apresentando o que vai acontecer em 22 anos, ou seja, dos 38 aos 60, são só 22 anos. E 22 anos passam muito rápido na vida de uma pessoa. Sim. Aí eu falei assim, cara, se eu não fizer nada, eu já estou vendo o meu caminho lá na frente. Então, ali foi o primeiro passo. E eu até registrei essa foto que você colocou aí na arte da live, foi uma foto que eu registrei no dia 31 de outubro de 2012, que foi o dia do primeiro passo. Aquele dia eu tinha decidido que eu ia mudar a minha vida, a minha saúde. E nesse dia, eu fiz uma caminhada de 5 quilômetros para começar. Aí já baixei meu tempo, né? Depois da assessoria e tal, já comecei a ver a evolução. Aí pronto, quando veio a estratégia nutricional, né? Comecei a botar em prática, ver que eu poderia evoluir, melhorar, terminar de correr e tá bem. Aí foi só evolução. Então, após a cirurgia, eu estava correndo em 54, aí fui baixando, fui para 50, né? E aí, esses dias eu consegui fazer em 45 e 23. Eita, nossa! Quando eu passei com você e você me prescreveu um planejamento que eu questionei, eu falei assim, Jefferson, eu vou ter que comer tudo isso aqui mesmo, cara. Eu evoluí muito quando você prescreveu essa injeção, esse aumento considerável de carboidrato. Para mim foi uma prova inesquecível, a prova que eu fiz em junho de 19, né? Que foi aquela meia maratona forte e leve, que foi uma prova, para mim, foi muito marcante, cara, porque assim, um cara com o meu biotipo, 100 quilos, consegui fazer os 21 quilômetros com pace médio de 5,20, cara, para mim foi uma vitória que você não faz ideia. Aquele dia eu voei, cara. A primeira meia maratona foi no ano seguinte, 2016. Foi aqui mesmo no estado ou foi fora? Não, foi pro Rio de Janeiro. Corri, lógico, caminhei, fiz um tempo esdrúxulo, passei um calor do cão, porque a largada era 8 horas da manhã, e eu lembro das pessoas passando assim, só falta 11, quase que eu xingava, filha da mãe. E eu lembro que eu passei perto do hotel, deu uma vontade de ir pro hotel, eu falei, não, mas ficar ali mesmo, né? Aí eu falei, vou melhorar meu tempo nas 10 milhas, porque agora eu tô correndo com assessoria, tô um pouquinho mais magro, eu quebrei nas 10 milhas. Se não fosse a academia que passou do meu lado e me puxou, eu tinha desistido da corrida, porque eu cheguei realmente acabado. E aí eu falei, não, para poder correr, eu vou precisar não só de correr, e vou acompanhar, vou procurar um nutricionista. Eu adoro pizza, né? Quando você falou que pode comer uma pizza, eu falei, nossa senhora, era tudo que eu... comer uma pizza na véspera da prova, vou até dormir feliz para poder correr feliz no outro dia. Você lembra o seu tempo lá no Rio? Cara, acho que foi 2h10, né? Mas foi bem melhor do que da primeira vez. Foi, né? A primeira vez foi 2h40. Entendi. Caraca, que mudança, hein? 2h40. Foi, tipo assim, Caraca, 30 minutos, cara, de diferença. Foi. E era baixar esse tempo. Porque a gente agora quer ficar bater limite, né? Bater o nosso Sim, claro. Como vocês viram, eu convidei a todos para um bate-papo ao vivo. Será que um dia você estará lá ou será a pessoa que vai estar assistindo? Porque se você quiser estar lá,
você tem que fazer coisas que você não faz hoje. Ou seja, para você ter um novo resultado, você precisa ter ações diferentes do que você está habituado a fazer. Pensa comigo, para você aumentar a sua distância na corrida, você teve que fazer algo diferente, né? Teve que esforçar mais, fazer uma musculação, ou seja, realmente fez algo a mais, um esforço a mais para conseguir ter novos resultados. Bom, até agora eu mostrei depoimentos de alunos e clientes. E você pode estar pensando que eles ficam na total dependência de mim para conseguir alcançar esses resultados. E eu te provo que não. Veja só os resultados que eu recebo diariamente de pessoas que consomem os meus conteúdos gratuitos, como lives, e esse evento aqui. Chamaram meu nome para pegar o troféu, eu não acreditei, porque eram 36 mulheres na minha categoria e eu peguei segundo lugar do troféu. Fala para mim seu nome e de onde que você é? Eu sou a Lidiane, Guaratinguetá, interior São Paulo? de São Paulo, interior. E eu tinha uma rotina muito assim grande, né? Ia pra academia, corria. Só que eu não queria comer, então eu fazia tudo e eu queria comer pouco. Sábado eu tenho a primeira prova que eu vou competir. Então eu tô super feliz. E daí eu comecei a escutar as suas lives, comecei a te seguir e pegando as dicas lá no seu Instagram. Aí eu falei assim, vou mesmo, porque a comida agora eu sei que eu tenho que comer para poder correr. O que você teve de resultado? Qual que era o seu tempo? O que você mudou? O que você fez? Eu segui o cardápio seu que você passou para mim, né? E na hora que foi para correr, eu fui embora. Então, eu já fiquei feliz. Então, assim, eu corri muito, que nem eu falei, eu corri muito e eu nem imaginava. Primeira prova, já saí assim, nossa, a gente não tem como explicar, assim, eu falei assim, agradeceu o Japão pra mim, eu contei pra todo mundo, eu falei, olha, alimentação, eu comi muito, eu falei. E ela falou assim, olha, foi impressionante, porque nunca vi uma pessoa correr como você tava fazendo um pace de 6, 7, e chegou na corrida, você me faz um pace de 4 pontos não sei quanto, você tá brincando comigo. Daí eu falei, fazer o quê? Eu falei assim, jogo é jogo, treino é treino. Você fazia 35 minutos, né? Daí o tempo lá que eu ganhei foi de 23 minutos e 17. Ou seja, foi o recorde. Você diminuiu 12 minutos. 12 minutos. Eu sempre falo que se eles estão tendo excelentes resultados, colocando em prática apenas um pedacinho do método, imagina só quando eles colocarem em prática o método por inteiro. E o que eu tenho para te dizer é que dê uma chance para você mesmo. Coloque em prática o que você está aprendendo aqui nesse evento, que eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados na sua corrida. Talvez você não pegue troféu, mas você vai ter uma corrida muito mais prazerosa, sem aquele cansaço extremo, aquela sensação que o ar está acabando. Vai realmente ficar assim, com as passadas da sua corrida, com a técnica de corrida muito mais flutuante, aquela coisa mais tranquila. E depois que acabar essa aula, você pode ver outros depoimentos de corredores comuns que conseguiram melhorar o seu rendimento na corrida, emagrecendo e comendo de tudo. Eu vou deixar esses depoimentos aqui embaixo e também lá na nossa comunidade no Facebook. Corredores jovens, mais velhos, magros, sobrepeso, iniciantes, veteranos, alguns com até resultados excelentes, mas que conseguiram evoluir aplicando o método. Ou seja, é bem provável que você encontre uma história que seja muito parecida com você e que te traga determinação e que realmente seja uma luz no fim do túnel para você evoluir. Assim como foi para o Lucilo, que ao assistir o depoimento do Biratã, se identificou com a história da obesidade, que era a realidade dele, e teve muito mais determinação e viu que era possível para ele também alcançar os seus objetivos. Veja só o que ele falou. Eu fiquei surpreso com um cliente seu
100 quilos, eu acho, fez uma Piratão. meia maratona a 5:20. Eu falei, não é possível que esse cara, com 102 quilos, 105, faz uma meia a 5:20. Ouvi trechos dessa live e depois eu ouvi um vídeo, 1 ou 2 vídeos seus, um vídeo onde você mostrava formas de perder peso também. O do seu cliente me chamava a atenção porque ele tinha um peso muito próximo ao meu. Aham. Isso coincidiu assim, muito bem com uma fala sua num vídeo que falava: para perder peso, você tem que aumentar o ritmo. Então, você chega num ponto, estabiliza no ritmo, seu peso vai estabilizar. O corpo se adapta. Então, para perder mais, tem que aumentar o ritmo. Aí eu falei, cara, eu preciso aumentar o ritmo, porque eu tenho 96, 97 quilos. Se um cara com 100 e tantos corre a 5:20, por que eu não posso tentar? Isso aí. Então, assim, como eu treino sozinho, eu tenho que ser o meu motivador. Eu não tenho um colega, um parceiro para correr comigo e ele ditando o ritmo e eu tentando extrapolar aquele ritmo. Então, eu tive que começar a botar esses... Sair da zona de conforto. Sair né? dessa zona de conforto. Porque senão eu continuaria correndo. Ficaria feliz quando eu chegar, fizesse 18 quilômetros a 6:50. Estou feliz fazendo 18 quilômetros sem parar a 6 minutos e 50. Feliz eu estou hoje, fazendo 18 quilômetros a 6:29. Feliz eu quero estar daqui a um mês, fazendo os mesmos 18, talvez a 6:20. Isso aí. E buscando Evolução. cada vez mais esse tempo que ele falou, que é o 5:20. A minha preocupação não é bater o tempo dele, mas é alguém com um peso muito próximo ao que eu tinha falar que é possível. Isso é legal. Eu vou ser bem sincero para você. Não foi fácil para o Lucilo colocar o método em prática, porque para ele veio de uma realidade, uma mentalidade que consumir carboidrato era uma coisa ruim e comer comida era uma coisa que não ia ajudar a emagrecer. E ele treinava, mesmo assim, comendo pouquinho, não conseguia ver o emagrecimento. E depois que eu expliquei como funciona o emagrecimento, como eu expliquei lá na primeira aula, ele decidiu dar um voto de confiança nesse método, conseguiu melhorar o seu desempenho e, consequentemente, emagreceu, mesmo comendo de tudo. Eu queria perder peso. Eu estava correndo, mas não perdia peso. Eu cheguei a comentar com você assim, mas eu estou correndo 10, eu fazia 30 quilômetros numa semana e não perdia peso. Cheguei a comentar com você que eu comia pouco, era muito engraçado, eu comia muito, posso falar que eu comia metade do que eu como hoje, e qualquer deslizezinho, vou comer 6 biscoitos recheados. Ao comer aquilo, eu sentia que eu tinha ganho 2, 3 quilos. Aí subia na balança, ficava desesperado. Olhando o receituário, o prontuário, você olha, você não tem ideia. Mas quando você põe o prato na balança e vai colocando arroz, vai colocando feijão, vai colocando carne, você vai colocando salada, você vai colocando legumes, você vai ficando desesperado, porque isso era totalmente oposto ao que eu acreditava. Perder peso significa reduzir a alimentação. Só que eu não estava associando que eu corria. Para mim, eu tinha que, mesmo correndo, comer cada vez menos para perder peso mais rápido e correr o mais rápido possível. Então, isso daí durou uma semana. Primeiro, a primeira percepção foi efetivamente com o pré-treino. E depois do primeiro pré-treino, fazer o treino, o acúmulo de 3 treinos
com toda a prescrição que você fez, percebi que dava resultado. E aí... Acabou. Aí acabou. Em 4 semanas, eu saí de pace 6,50 para distâncias de 15 quilômetros, para pace de 6,29, 18. Tem gente aí que pode estar assim, pô, você está correndo a 6,29, 6,30, você está feliz? Pô, é porque tem muitos anos que eu não faço isso. Tem uma história por trás disso também, né? Exato. Hoje eu fiz 13 a 6,17 e mantendo de no máximo 5 segundos, para mais ou para menos. E o corpo vai respondendo. O corpo vai respondendo. Bota o prato na balança e vai botando o que tem que botar. Aí você vai vendo, termina o prato com 600 gramas, cara. 600 gramas de comida. Aí ele fica maluco. Como é que você perde peso comendo tanto assim? Aí você justifica. Agora eu tenho força para correr mais rápido. Agora eu consigo correr mais, gastar mais energia, porque eu tenho energia para correr. Eu falei que para melhorar o seu desempenho, você precisa de ter hidratação, o consumo de carboidrato ao longo do seu dia e outros nutrientes, descanso e constância no seu treinamento. Eu vou falar agora sobre hidratação e sobre uma refeição que é o pré-treino. Anota isso, pessoal. Vale ouro o que eu vou dizer aqui e eu tenho certeza que vai te ajudar muito a evoluir na sua corrida. Muitos corredores não tomam nem 1 litro de água por dia e esquece qualquer tipo de melhoria para desempenho. A primeira coisa básica é sua saúde. Se você não toma água, o seu corpo começa a ter vários déficits, bastantes, sei lá quantos por cento, mas uma boa quantidade de reações no seu corpo necessita de água. Para o funcionamento do seu intestino, para a produção de energia, para a recuperação. Se não tem água, você com certeza vai ter problemas de saúde, né? Filtração lá nos seus rins. Então, um principal erro para a pessoa não conseguir melhorar o desempenho é a desidratação. Você já chega no seu treinamento desidratado. A cor da sua urina fica amarelada o dia inteiro. Você não consegue tomar nem 1 litro de água. Você não tem um hábito, por exemplo, manter com uma garrafinha do lado. É simples. Para você conseguir tomar a quantidade certa de água, você precisa fazer um cálculo. O mínimo para uma pessoa comum é 35 ml vezes o peso. Mas para você que é corredor, você já pode calcular 40 ml. 40 ml vezes o seu peso. O valor dessa conta aqui é a quantidade de água que você precisa tomar todos os dias, de segunda a segunda. A partir do momento que você melhora a questão da água, você já tem vários benefícios. Primeiro benefício é, você não chega desidratado no seu treinamento. E uma coisa que você consegue perceber é, quando você está desidratado, sua frequência cardíaca sobe muito. Sabe uma situação aqui que vocês vão entender, uma analogia, né, que vocês vão entender facilmente. Quando o reservatório de água do carro está baixo, o motor começa a esquentar. Se não tem água ali, começa a esquentar até dar um pane no carro, né, a pane seca. Então, no corpo humano é a mesma coisa. Lógico que isso não vai ser em 5 minutos, né, mas ao passar dos anos, isso vai dar um pane. E dentro da corrida, o pane é a quebra. Então você está correndo num ritmo tal, de repente a frequência cardíaca começa a subir e você vai quebrar. Não é por conta da alimentação, não é por conta do descanso, não é por conta do treino, é simplesmente por falta de água. Então a hidratação é importantíssima, cria o hábito de tomar a quantidade de água. E às vezes você fez a continha aqui atrás e pode estar se falando aí agora, caraca, mas é muita água. E aí vem uma coisa para você entender. Quanto maior for o seu jardim, mais água você vai ter que gastar para regar suas plantas. Ou seja, quanto maior for o seu peso, mais água o seu corpo necessita, porque tem muita matéria. Então você vai precisar de água. Então, um
dos principais erros para queda de performance é a desidratação, a falta de água. Então calcula 40 ml vezes o seu peso. Tomando essa quantidade de água por dia, você vai começar a ter emagrecimento. É isso mesmo, você vai começar a emagrecer. Vou te falar o porquê. Hoje, provavelmente você não toma a quantidade de água que o seu corpo necessita. Dessa forma, para ele sobreviver, para fazer as coisas funcionarem, ele precisa ter uma retenção de líquido. Então você ganha peso com água lá no tecido subcutâneo, que é essa parte mais mole que a gente tem aqui. Aí no final do dia, você tira aqui, o seu relógio está aquela marca do relógio. Tira a meia, está com o pé realmente inchado. Está tendo retenção de líquido. Por que que o corpo retém líquido? Porque está faltando água. Se está faltando água, o seu corpo vai tirar moléculas de água de algum lugar. Se você come, por exemplo, o arroz, pega lá 80% do arroz, 70%, 80% do arroz é água. Pega a molécula de água e armazena. Já que Jefferson não toma água, tudo que Jefferson comer que tiver água, vamos armazenar. E dessa forma você tem esse inchaço, e aí você ganha 2, 3 quilos só de água. Dentro do seu músculo você não consegue ter absorção de qualidade. No caso, para cada molécula de glicose, você armazena 3 moléculas de água. Mas se não tem água, como é que você vai armazenar? Então até nessa situação pode ter dificuldade na recuperação. Sua recuperação fica ineficiente porque não tem água para fazer o processo acontecer. Então no emagrecimento, a partir do momento que você começar a consumir a quantidade certa de água, você vai mais vezes ao banheiro. Uma vez uma cliente me perguntou bem assim, Jefferson, a minha mãe, eu acho que ela tem problemas, porque ela só vai fazer xixi à noite. Ué, mas como assim só vai fazer xixi à noite? Ela só faz xixi à noite. Perguntei, mas ela toma água durante o dia? Não, minha mãe bebe pouca água, quase nada durante o dia, isso é um problema. Falei, pois é, ela não tem nenhum problema de ir só à noite ao banheiro. Por quê? Não bebe água durante o dia, a bexiga não enche e aí não vai ao banheiro. Isso é uma coisa natural. Então tem todo um processo ali da filtração, encheu a bexiga, só que por ela não beber água, não tem água ali. Então não vai ter a bexiga cheia, por isso que ela não vai no banheiro durante o dia. Tá faltando água e só quando faz o filtro completo ali do sangue que a bexiga vai enchendo e quando ela sente necessidade de ir ao banheiro, é à noite já. Então se você passa por essa mesma situação, não ache que isso é um problema. Eu só vou no banheiro à noite. Não, porque provavelmente você não toma água durante o dia. Então começa a tomar a quantidade certa de água todos os dias, de domingo a domingo, que você vai conseguir emagrecer coisa rápida. Coisa de 2, 3 dias você já vai ver o peso diminuindo. Durante o seu treino, a sua prova, é de extrema importância que você tenha o consumo de água, principalmente no dia da prova. A partir do momento em que você começa a fazer o seu treinamento, você já vai chegar bem hidratado e você começa a fazer o seu treinamento, a recomendação é que você utilize de 400 a 800 ml por hora. Então, normalmente as provas de corrida, a cada 3 km, 2,5 a 3 km, tem um posto de hidratação. Então você precisa tomar um copinho de água. Todos os postos, joga água na boca, faz um bochecho, cospe. Não precisa tomar aqueles 200 ml, 250 ml, que é aquele copinho, né? Então toma um pouco, 50, 100 ml que você tomar. Você precisa para manter a sua performance, manter o ritmo, tá? Isso vai ser fundamental. Durante os seus treinamentos, eu sei que às vezes é difícil levar uma garrafinha. Então, tem gente que não consegue correr com uma garrafinha na mão. Eu sou uma das pessoas. E o que eu faço? Quando eu for fazer meu treinamento, por exemplo, treinamento de tiro, eu sempre escondo uma garrafinha em algum lugar. Então, eu vou fazer os treinos, eu deixo uma garrafinha escondida em algum lugar. Quando eu passo ali, eu pego, tomo um pouquinho de água, volto para o treino. Treinamento longo, ou eu levo uma mochila, ou eu corro em algum lugar, levo um dinheiro para poder comprar uma garrafinha em algum lugar. Então, sempre eu vou ter um posto de hidratação para poder eu conseguir manter minha performance. Então, durante o treinamento, durante a sua prova, é de extrema importância que você tenha o consumo de água, de 400 a 800 ml por hora de treinamento prova, certo? Na aula 3, eu vou dar uma super dica de uma estratégia de hidratação para as suas provas. Então, não perde a aula 3, porque nessa aula você vai aprender realmente a cereja em cima do bolo, o que tem que ser feito, tá? Na aula 3 eu vou te mostrar uma super dica
para a sua prova. O que tem que ser feito na semana, nos dias antes da prova com relação à hidratação. Refeição pré-treinamento. Essa refeição é a que as pessoas mais têm dúvidas, né? Do que comer antes do treino, e muita gente faz muita coisa errada. Muita coisa errada. Ó, uma das coisas erradas é ficar sem comer. Vai fazer um treinamento, a pessoa não come nada. Dependendo do treino, se for um treinamento leve, aí tudo bem. Mas treinamentos que não seja leve, precisa ter um aporte nutricional. Então ficar sem comer, correr em jejum, para os treinamentos moderados para intenso, é uma coisa muito errada, muita gente faz. Consumir fontes de proteína, gordura e fibra antes desse treinamento, antes do treino, no caso, na refeição pré-treino, né? Fazer uma alimentação, acorda, bota o tênis, já escova o dente rapidinho, pega ali qualquer coisa para comer, um pão, uma batata doce, alguma coisa do tipo, e já sai para correr. Sai mastigando ainda. Então, pouco tempo antes de começar o treinamento. Um outro erro que muita gente faz. O consumo exagerado de suplementação também é um outro erro que muita gente faz na refeição pré-treinamento. Uma outra coisa também que muita gente acaba fazendo, isso eu acho que é o número 1. As pessoas correm em jejum porque tem um pensamento que correr em jejum emagrece mais. Esse é o raciocínio, né? E eu consigo entender o raciocínio. Se eu correr, vou gastar muita caloria. A partir do momento em que eu comer alguma coisa, eu primeiro vou ingerir, então tem uma quantidade de caloria, e o que eu vou gastar, a pessoa não tem noção nenhuma quanto que ingeriu, quanto que aquilo dali tem de caloria, e aí na cabeça dela aquilo dali não vai ajudar ela a emagrecer, muito pelo contrário. Se ela comer alguma coisa, ela vai acabar tendo ali um prejuízo, então no caso ela vai correr em jejum, pensando que correr em jejum vai ser melhor porque vai queimar mais gordura. Quando eu chegar, eu como alguma coisa. E aí vai correr em jejum e não consegue ter bom desempenho na corrida. Então, um dos raciocínios que os corredores têm, principalmente quem busca emagrecimento, é correr em jejum é mais interessante pensando no emagrecimento. E isso daí a gente já sabe que não é interessante. Sobre o pré-treino, o que você precisa ter em mente e nunca mais esquecer. Preste atenção. A sua principal refeição é a que você faz de 4 a 8 horas antes do seu treino. Essa refeição aqui é ela que já vai ter feito todo um processo digestivo e já vai estar dentro do seu músculo. Então isso aqui, quando você começar o seu treino, já vai estar lá dentro do seu músculo, já em formato de glicose. Já vai estar aqui em formato de glicose, dentro da musculatura. Então, isso aqui, você precisa ter, nessa refeição, você precisa ter o carboidrato em maior quantidade. Então, se você corre 6 horas da manhã, o que você come de 4 a 8 horas antes, tem que ter em predominância carboidrato. Aí, se você está fazendo aí à noite uma saladinha, omelete com uma saladinha, ou um frango com uma salada. É saudável? É muito saudável, só que não é isso. É a mesma coisa de você organizar todo o seu carro para uma viagem, e aí chega à noite, ao invés de você passar no posto e deixar o carro pronto ali, com o tanque completo, você, ao invés de botar gasolina, você bota água. Lá no tanque não é local de colocar água. No tanque ele precisa de carboidrato. Ele precisa de glicose. Porque amanhã você vai viajar, ou seja, amanhã você vai treinar. E isso aqui, quando o seu corpo começar a fazer a contração muscular, ele vai tirar energia disso aqui, que foi feito 4 a 8 horas antes. Se não tem isso aqui, já começa o treino fadigado, já começa morto. Sabe aquela sensação que, no primeiro quilômetro, caraca, bicho, que leseira miserável. Provavelmente isso aqui está baixo. E aí 4 a 8 horas antes não teve o aporte ideal, vai ficar baixo. Então dessa maneira aqui, se você não tem isso, você já começa o seu treino fadigado. Então é fundamental você entender, de 4 a 8 horas antes, você precisa ter uma refeição
com prioridade em carboidratos. Então, se você vai jantar, se você tem hábito de comer, sei lá, 2 colherzinhas de arroz, por exemplo, vai começar a comer 4, 5 colheres. Aumenta o consumo, porque no outro dia você vai queimar tudo isso. Tá? Você vai treinar muito melhor. E aí, o que deve ser feito antes de você correr? No caso de 4 a 8 horas antes, com predominância carboidrato, antes de correr, então, 40 minutos a 60 minutos antes de correr, você vai ofertar para o seu corpo carboidrato novamente. Só que carboidrato é de uma menor quantidade, né? Não vai ser, por exemplo, arroz, uma quantidade grande de arroz. Você vai consumir uma quantidade pequena. Exemplos que pode ser suco de uva, suco de laranja. Líquido normalmente é mais rápido de se absorver. E a chance de te dar desconforto é menor. Se você não tem hábito de comer nada, corre em jejum, começa aos poucos. Então, ao invés de você tomar um copo, sei lá, de 300 ml de suco, toma um copo de 100 ml. Ao invés de você comer uma banana da terra cozida inteira, come metade, vai aos poucos, treinando o seu corpo a se adaptar àquilo. Então, 40 minutos a 60 minutos antes, precisa ter um aporte nutricional, principalmente carboidrato. Não pode ter fibra, excesso de fibra, não pode ter proteína e não pode ter gordura, porque esses alimentos demoram para fazer digestão. E não é isso que o seu corpo quer. Lembra lá do carro, seu carro está precisando de combustível para produzir energia ali, para você poder fazer a movimentação do carro. Agora, se você botar água lá no reservatório, num tanque de combustível, vai dar ruim, né? Então, 40 a 60 minutos antes, o seu corpo vai necessitar de carboidrato. Por que você precisa dessa fonte aqui? Porque quando você começar a correr, você vai começar a usar isso aqui. Aí vai acabando. A partir do momento em que acabou isso aqui, ou está acabando isso aqui, seu corpo sinaliza para a sua corrente sanguínea. Então aqui está o sangue. Para a corrente sanguínea que você acabou de comer 40 a 60 minutos antes, aqui tem várias moléculas de glicose no seu sangue. Então o seu corpo sinaliza, ó, está faltando dentro do músculo. O que o corpo faz? Absorve isso aqui, joga para dentro do músculo. E aí na prática isso é o quê? Manter o ritmo. Você consegue manter o ritmo. Por que os elites aí do mundo, né? Maratona, etc., e todas as outras distâncias, a maratona, por exemplo, a cada 5 km os caras utilizam boa quantidade de carboidrato para manter o ritmo. Então, dentro de 42 km, cada 5 km eles estão utilizando uma fonte de carboidrato. E isso é disponibilizar a glicose durante o seu treinamento dentro do seu sangue. A partir do momento que vai acabando dentro do músculo, o corpo vai pegando aqui e vai jogando para dentro. E aí você continua fazendo a contração muscular e continua mantendo o ritmo. Se o corpo precisar de mais, você vai suprir nessa demanda. Então, pré-treinamento, 40 a 60 minutos antes do treino, fonte de carboidrato. Aí tem os carboidratos de rápida absorção e lenta absorção. Rápida absorção seria os líquidos, né? Suco, são os mais práticos. Moderada absorção, se podemos dizer assim, seria, por exemplo, banana prata, amassada. Ela não vai ser tão rápido quanto o suco, que é líquido, mas também não vai ser tão lento como uma mandioca cozida. Uma mandioca cozida você vai ter que dar um intervalo aqui de 60 minutos, 70 minutos antes do seu treino, porque é um alimento que demora um pouquinho mais. E isso é interessante você entender de questão de tempo, porque você precisa ter um raciocínio. Dentro do seu corpo não tem um triturador, igual um liquidificador, que você joga ali, roda o negocinho e tritura tudo. Não funciona assim. Então tem que ter um tempo para o processo digestivo acontecer, para quando você começar a correr, o seu corpo já ter feito o processo e disponibilizar isso aqui. Para quando estiver acabando dentro da musculatura que você comeu de 4 a 8 horas antes, tá aqui disponível. E aí o ritmo consegue. E aí o ritmo se mantém, na verdade. Tá? Então, lembra sempre, de 4 a 8 horas antes é a principal refeição. E de 40 a 60 minutos precisa ter o aporte de carboidrato para você conseguir manter o seu ritmo. E aí pode ser essas várias opções aí que eu te falei, tá certo? Outra coisa, muita gente utiliza muito suplemento nessa refeição de 40 a 60 minutos. Não tem necessidade de um montoeiro de suplemento.
Tem um ou outro suplemento, que isso é assunto para uma outra aula, que pode te ajudar. Mas a base mesmo é alimento, tá? Não precisa gastar dinheiro com suplemento. Você pode consumir suco de fruta, você pode comer a própria fruta, você pode consumir, enfim, mandioca, batata doce, inhame. Enfim, tem várias opções de comida de verdade. Então, não tem necessidade de você gastar o seu dinheiro com a suplementação para fazer uma refeição pré-treino. Tem gente que investe em suplementação para o pré-treinamento. Não come nada, só toma o suplemento em si. Não tem necessidade disso. Você precisa consumir alguma coisa. Uma banana amassada com mel, por exemplo. Uma coisa barata, fácil. Tá? Então são coisas que você precisa sempre ter o raciocínio. Comida resolve o problema. Não preciso gastar dinheiro com o suplemento. E aí talvez você está me perguntando, pô, se eu comer isso tudo aí, eu vou engordar pra caramba, né? Lembra lá da aula 1, o que eu te expliquei? Então, tudo que você fizer nessas refeições, provavelmente 4 a 8 horas e 40 a 60 minutos antes do seu treinamento, será queimada. Para você consumir, por exemplo, gastou aí, sei lá, 1000 calorias na corrida. 1000 calorias de refeição é muita coisa, é muita comida, muita, não é pouca comida não. Então, para você conseguir ganhar peso treinando é um pouco difícil nesse raciocínio, né? Então, gasta 1000 calorias no treinamento. Então, o que você faz 4 ou 8 horas antes, vamos supor, sei lá, 500 calorias, 600 calorias. E o que você faz pré-treino, mais 150 calorias, você sempre vai ficar sobrando. Isso você gastou só no treinamento, aí fora o restante do seu dia, como eu expliquei na aula 1. Então, não fica com essa neura que o que você está consumindo aqui vai te engordar. Muito pelo contrário, o que você está consumindo aqui está te dando energia para você ter um desempenho melhor. Automaticamente tem um desempenho melhor, gasta-se mais caloria. Esse é o raciocínio. O dia da sua prova, não inventa moda. O que você tem que fazer na refeição pré-treinamento é a mesma coisa que você sempre fez antes dos seus treinos. Tem gente que no dia da prova inventa. Por exemplo, vai correr em outra cidade, em outro estado ou em outro país, fica no hotel, numa pousada e etc. Chega lá no café da manhã, tem aquele banquete. Aí vê um bolinho de cenoura com um caldo de chocolate, aí já fica naquela tentação, um pão de queijo, aí já é excesso de gordura, né? Mas fica na tentação, aí tem um cappuccino e vai comer coisa que nunca comeu. Isso aí é uma grande chance de você ter desconforto abdominal. Então, no dia da prova, você não pode, de forma alguma, inventar de querer comer alguma coisa diferente. Porque a grande chance de você ter desconforto, há uma grande chance de você ter desconforto. E às vezes você pode não ter nada também. Pode dar tudo certo e aí beleza. Mas eu, Jefferson, não vou correr esse risco. Então no dia da minha prova eu vou consumir o que o meu corpo já está acostumado a fazer. A se adaptar, no caso, a receber um tipo de alimento que o meu corpo já está adaptado. Eu não vou inventar. Então é suco de uva, é banana e etc. Então sem inventar moda no dia da prova. Aqui vai uma dica extra para você começar a colocar em prática nos treinamentos de tiro, apenas nos treinos de tiro, tá certo? O uso do bicarbonato de sódio, ele vai te ajudar. É o bicarbonato de sódio, aquele simplesinho mesmo, tá? Que você compra no supermercado, farmácia, acho que também vende. Enfim, o uso do bicarbonato de sódio, ele vai te ajudar a evitar a fadiga. Ele vai fazer com que sua fadiga demore para surgir. Por exemplo, se você tem 10 tiros de 400 metros ou 10 tiros de 1000 para fazer. Vamos supor que normalmente quando dá no 5º tiro você já está botando a língua para fora. O bicarbonato de sódio ele vai te ajudar a você retardar essa fadiga. Então, ao invés de ser no 5º tiro, você vai começar a ter uma fadiga muito grande no 6º, no 7º tiro, no 8º tiro. Esse é a função do bicarbonato. Tem outra parte técnica, mas que eu não vou entrar aqui no assunto. Só vou te passar a informação que realmente você precisa saber para melhorar o seu desempenho. Então vamos lá. Qual que é o raciocínio do bicarbonato? Ele precisa ser consumido 2 horas antes. Então se você treina 6 horas, você pode consumir ele 4 horas da manhã. Mas para quem treina muito cedo, nessa situação,
A ciência mostra lá 2 horas antes, mas esqueceu de falar para quem corre de madrugada, faz o quê? Então, por isso que a teoria é uma coisa, a prática é outra. Na hora que você vai consumir, 2 horas antes, você, sei lá, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, eu, Jefferson, particularmente, não vou levantar 4 horas da manhã para tomar um bicarbonato. O que eu faço quando eu estou nessa situação? Eu tomo ele à noite antes de dormir. Então, vamos lá, vamos calcular aqui. O que seria o recomendado para o uso do bicarbonato? 0,2 gramas a 0,4 gramas por quilo de peso. Ou seja, você vai calcular o seu peso vezes 0,2 a 0,4. O que eu te oriento se você nunca utilizou bicarbonato de sódio? Vai no menor, na dose mais baixa, para não dar ruim. E o que é dar ruim? É diarreia. Diarreia, vontade de vomitar, pode dar ruim. Porque ele vai alterar o pH. Tá? Então, é necessário que você calcule isso e pese. Você tem que ter uma balança. Não vai no olho não, porque pode dar muito ruim isso, tá? Então, calcula aí. Aí você pode fazer, o recomendado é 2 horas antes. Se não dá para você fazer 2 horas antes, você faz 3 horas, 4 horas, 5, enfim. Mas o mais próximo do pico de excelência do uso do carbonato é 2 horas antes. Então, 0,2 a 0,4. Calcula isso e utilize 2 horas antes do seu treinamento de tiro. Vai te ajudar muito a melhorar o seu desempenho. Depois, quando você colocar isso em prática, comenta lá na comunidade do Facebook como é que foi o seu desempenho no treinamento de tiro. Tá joia? Eu tenho certeza que para muitos corredores, principalmente para os que buscam emagrecimento ou têm medo de engordar, deve ser aterrorizante escutar tudo isso que eu estou falando. E eu compreendo e respeito. Porém, é por isso que você deve colocar esse método em prática já. Eu quero te ajudar, eu quero realmente que você saia desse casulo, dessa prisão. Só que isso eu não consigo fazer por você. É você quem toma a decisão de aplicar ou não. Te peço para colocar ao menos uma dica em prática que eu te garanto que irá ter ganhos e conseguirá eliminar aos poucos o medo. Assim, você vai ver e vai conhecer uma nova forma de correr e emagrecer. Assim que acabar essa aula, eu vou compartilhar lá na comunidade no Facebook o caderno de atividades, para você colocar em prática tudo que aprendeu aqui. Aproveita e compartilha os seus resultados, as suas dificuldades, que eu, a minha equipe e os demais colegas poderão te ajudar e te apoiar ainda mais. Se você está comprometido a melhorar o seu desempenho, eu postei agora há pouco uma foto lá no meu Instagram, escrito Desafio Aceito. Eu quero que você, apenas você que está realmente comprometido, vai lá nos comentários e escreva Desafio Aceito. Veja só esses resultados. Em relação à corrida, assim, não, porque antes também eu nem imaginaria que o que eu vou comer aqui, né? O meu pré-treino é o que eu como várias horas antes, né? Aquilo ali vai influenciar no meu desempenho na corrida. Então, eu não tinha noção. Eu achava que era assim, quanto mais você corria, mais seu corpo ia se adaptando para aquilo ali, que eu podia correr 20, 25, 30 quilômetros sem comer nada, e que eu ia chegar bem. Só que realmente quando eu chegava, eu estava acabada. Eu chegava ruim, mas nunca ia imaginar que era, né, desidratada, falta de nutrientes ali que eu precisava para correr bem, eu não sabia. Então, assim, eu já tinha passado por vários nutricionistas, né? Nutricionista, nutrólogo. Então, o que acontece? Vinha aquela receitinha de bolo. Tanto é que quando você fez comigo, você viu, né? Eu achei que realmente nunca ninguém falou, vai comer arroz e feijão. E é o básico mesmo, sabe? O pessoal que inventa a roda, a receita daqui, e faz, entendeu? E eu vi que o desempenho não estava melhorando, entendeu? Não estava mesmo. Então, realmente, você passou ali, realmente acertou na mosca, entendeu? Na evolução está sendo bem bacana, viu? Assim, o dia a dia tá show de bola. Tenho só a agradecer. A minha necessidade era de 3.000 calorias de gastar e eu estava consumindo só 1.700 mais ou menos. Então estava esse déficit aí e esse déficit o desempenho nunca aumentava, né? A gente fez na quinta-feira,
Aí, como no sábado eu tinha um longuinho, na sexta-feira eu já apliquei a cesta da pizza, né? Porque eu adotei agora a cesta pizza aqui em casa, né? Show! E aí foi que foi. Foi 16K assim que parecia que eu tinha feito 5, sabe? Nossa, de tão bom que foi. Eu admiro que tem gente que fala que é correr em jejum, né? Vendo agora o que você falou, eu falei, meu, pelo amor de Deus. Não dá, né? E o suco de uva, né? O suco de uva é o isotônico perfeito, viu? Que tá Natural, saudável, massa. Lembra, e aí tinha whey protein, a palatinose, então essa parte, isso que eu achei legal, que você esquece a parte de suplementação e vamos na Dureba aí, isso que é legal, viu? Pô, você tá economizando então, né? Com certeza, essa parte aí é o feijão com arroz, o ovo ali e a pizza e vambora. Nesses dias mesmo, eu passei com minha amiga. Nossa, eu corria 10 quilômetros a 1h, 1h03, 1h05. Aí baixei para 58, né? Nossa, foi baixando. 58, assim. Se eu fizer a 1h, eu já não estou mais satisfeita. A gente já está se evoluindo, né? Buscando evolução. Esses dias eu fiz essa última agora que eu fiz uma competição virtual, eu fiz em 45 e alguma coisa. Então, assim, mas eu não quero me manter aí, né? Se eu cheguei a esse nível e eu sei que eu me alimentando correto, seguindo direitinho, eu vou evoluir, treinando, porque assim, eu tenho disciplina, sim, questão de treino, mas a alimentação, eu acabo, né? Aí eu penso, poxa, se eu realmente seguisse ali direitinho, eu tenho como evoluir, né? E aí, corredor, tudo jóia? Eu tô pronto aqui para fazer o meu treino, mas antes de ir pro treino, eu quero te falar a senha da aula 2, que é melhor. É isso, tá? Não esquece. Melhor. E não fala pra ninguém não, hein? Grava só pra você. Deixa eu lá fazer o meu treino e você continua aí assistindo a sua aula. Valeu! O que é mais bacana nisso é que tudo o que eles aprenderam e estão aprendendo ainda, eles vão poder aplicar e levar isso pro resto da vida. Porque eu estou falando de um método que é baseado em comida de verdade. Mas talvez você está com uma dúvida aí. Mas Jefferson, muda alguma coisa? Como que funciona a preparação para uma prova? É a mesma coisa ou é algo diferente? A resposta é que sim, é algo diferente e é isso que eu vou te ensinar na aula 3. Na próxima aula, eu vou te ensinar a como se preparar para uma prova de 5, de 10 e de 21 quilômetros. E é de extrema importância que você assista essa aula. Por quê? Nada adianta você aprender o que tem que ser feito nos dias do treinamento e no dia da prova você não sabe o que tem que fazer. Então, pelo amor de Deus, não falta essa aula. É de extrema importância que você participe dessa aula e tenha esse conhecimento para realmente fazer um conjunto, né, do que consumir nos treinos e principalmente o que consumir nas provas. E a aula 4 é a aula mais importante de todas. Porque eu vou fazer um resumo de todas as aulas juntas e isso irá fazer mais sentido para você. Além disso, eu vou abrir também um momento para poder tirar todas as dúvidas que surgirem. Essas aulas não ficarão disponíveis por muito tempo. Então você precisa assistir elas assim que elas forem liberadas. E esse passo a passo nada mais é que uma jornada que precisa ser aplicada para que você consiga alcançar o seu objetivo. E o objetivo dessas aulas é fazer com que você realmente tire os obstáculos que aparecem durante a sua trajetória, durante a sua jornada, para que você consiga melhorar o seu desempenho, emagrecendo e comendo de tudo. E se você já entendeu que tudo isso é uma grande oportunidade para você melhorar a sua corrida, melhorar a sua saúde, é bem possível que você esteja interessado em se tornar o meu aluno do programa O Meu Melhor KM. E o fato é que eu vou abrir uma nova turma agora. O que é esse programa, né? O programa ele é 100% online e elimina por completo a necessidade de você ir ao nutricionista. Por quê? A partir do momento em que você aprende o que tem que ser feito, você não tem nenhuma necessidade de buscar esse profissional. Além do mais, eu estou ativamente dentro do programa, orientando, tirando dúvidas, colocando novas dicas,
compartilhando as minhas próprias experiências como corredor e como nutricionista. Os meus alunos têm acesso direto comigo, pelo WhatsApp e lá pela comunidade de alunos. Então, qualquer dúvida que tem, eles me mandam mensagem de forma individual ou pela comunidade e eles têm acesso a tudo isso durante um ano. Lá você vai aprender a preparar sua própria refeição. Não vai depender mais de um papel te mostrando o que você tem que comer. Muito pelo contrário, você vai poder comer de tudo porque você aprende quais são as quantidades, em qual momento você deve consumir aquilo. O método te ensina isso. Você nunca mais vai se sentir mal por não ter seguido exatamente o que estava ali na dieta. Você provavelmente já mudou o seu cardápio, já fez alguma substituição e pode ter ficado com a consciência pesada com aquilo, ter ficado na dúvida se o que você realmente escolheu era o ideal para a sua corrida ou não. Dito tudo isso, sobre garantias e custo, eu vou falar mais para frente. Mas eu vou dar uma dica aqui agora para vocês. As inscrições vão ficar abertas por 3 dias apenas, na próxima segunda, terça e quarta-feira. Se você quiser fazer a sua inscrição e for quinta-feira, as vendas estarão fechadas e aí não vai ter como você entrar para o programa. E depois não diga que eu não avisei, hein? E muito do meu melhor KM eu descobri nesse processo. E quem é só curioso não faz o seu melhor desempenho. E muito menos emagrecer. O seu melhor desempenho vem de um comprometimento. E eu parei de dar atenção para o que as pessoas falam. E comecei a dar valor para o que as pessoas fazem. E a gente vai começar a separar os curiosos dos comprometidos no próximo domingo. Então, se você quer se inscrever para o meu melhor KM, aqui vai algumas dicas. A primeira, se você não faz parte ainda de um grupo do nosso WhatsApp, você tem que entrar agora. A gente enviou um link para o seu e-mail. Segunda, fique atento nos grupos e também no seu e-mail. Terceira, entre para a comunidade lá no Facebook. Quarta, se programe para fazer parte da nova turma. Quinta, fique atento aos meus sinais, tanto nas redes sociais, quanto nos grupos, lá na comunidade do Facebook, porque eu tenho certeza que quem realmente estiver atento será beneficiado por isso. Porque eu gosto realmente de reconhecer quem é os comprometidos. E mais uma super dica. Eu entendo que se você está assistindo até essa hora, essa aula, é porque você realmente está comprometido. Então presta atenção. Ao final da aula 4, que vai acontecer no próximo domingo, eu vou começar a reconhecer os comprometidos. Então você tem que estar lá. E o que eu vou dizer lá, eu não vou dizer em nenhum outro local. Nem no e-mail, nem no WhatsApp, nem na comunidade. Eu vou realmente reconhecer essas pessoas e vou presentear os comprometidos. Mas Jefferson, me fala mais sobre esse programa. Relaxa, que eu vou te falar tudo, mas nas próximas aulas. Dito tudo isso, eu te vejo na próxima aula, onde eu vou te ensinar a como se preparar para uma prova de 5, de 10 e de 21 quilômetros para você obter o seu melhor desempenho. Te vejo na próxima aula. Eu só não tinha tirado da cabeça a ideia do subir na balança com regularidade, ficar me pesando, ficar naquela ideia fixa de peso de balança, peso de balança, peso de balança. Tanto que no nosso penúltimo encontro, você teve uma conversa muito séria comigo, e aí não deu mais para associar o peso que eu tenho ao peso de balança. Tanto que você deixou claro, em alguns momentos eu teria ganhos de peso, outros diminuindo, mas no geral o peso... O peso de gordura mesmo, que era o principal, sempre vai caindo. Tanto que você, na medição da minha composição corporal, o que você tem mostrado, e o que está ficando claro é
a redução do percentual de gordura. Houve uma queda do percentual de gordura muito grande. Isso a balança não vai mostrar. E até você também, porque em algumas corridas dava uma azia danada, refluxo. Eu já vomitei no meio de corrida, né? Uma vez eu tava bem pra caramba, veio o refluxo, eu vomitei e continuei. Botei a boca pro lado e fui embora. Falei, pô, hoje eu tô bem, não vou parar não. E aí às vezes dava dor de barriga, por causa da nutrição, né? Não tinha orientação, não sabia o que comer, que horas comer, quanto tempo antes da corrida comer, o que comer antes da corrida, né? A quantidade. E tem gente que acha que tem que enfiar suplemento lá dentro. Eu achava isso também, tanto é que eu ficava pedindo suplemento para você e depois eu vi, não precisa de suplemento nenhum, não. Eu não preciso citar nomes, mas eu já tive alguns outros nutricionistas que são muito bons, são competentes, são excelentes profissionais. Mas quando eu contava do meu objetivo, quando eu contava das minhas dificuldades, até se esforçavam, passavam coisas assim meio mirabolantes, que era difícil para mim colocar em prática, né? E não tinha tantos resultados também. E aí, quando eu encontrei o seu Insta, que eu consegui ver, né, quantas coisas boas que a gente poderia fazer, eu falei, nossa, eu acho que aqui eu me encontrei. Para você ter ideia, eu comecei o tratamento, né, o acompanhamento nutricional. Aí, umas 2 semanas depois, acho que 1 semana e meia, não foi nem 2 semanas, tinha o teste de 3 quilômetros. Eu não sou uma corredora rápida, não achem que eu tenho um excelente pace, nada disso, tá? Eu tô aprendendo. Quando eu fui para os meus 3 km, eu saí de lá chorando, assim. Eu terminei realmente chorando de alegria. Eu falei, cara, eu consegui o meu melhor tempo nos 3 km. Caramba, que massa. E aí eu falei, não, peraí, será que é verdade? Aí eu abri o aplicativo do Garmin para olhar, né, os batimentos cardíacos e tal. Eu falei, nossa, foi. Eu tinha potência, entendeu? Na hora que eu comecei os 3 km, eu consegui ter potência, ter explosão, ter o que eu não estava tendo. E algumas pessoas perguntavam assim, o que é a corrida perfeita, né? O que é correr perfeito? E aí o Andrei sempre falava assim, para mim, corrida perfeita é você tá correndo e sentindo aquele momento, tá sendo agradável, né? Você tá curtindo aquilo. E na minha cabeça, eu pensava bem assim, poxa, eu ainda não tenho isso. Eu corro, mas eu não tenho aquela coisa, nossa, que legal. Isso é correr, nossa, isso é paixão por correr, sabe? Então, eu assistia, né, aquilo e ele falando isso, eu falava assim, eu ainda não tenho isso. Ainda é sofrido para mim correr. Uma vez ou outra, ali 1 quilômetro ou outro, é legal, eu gosto de ir, mas não é aquela coisa, aquela felicidade, eu não sei, aquele prazer, né? Que as pessoas falam, um prazer correndo. E quando eu fiz o meu 21, depois do curso, eu senti felicidade, eu senti prazer em correr, tanto que, igual eu falei, eu vi o sol nascendo, eu vi aquele sol batendo assim naquela água ali no Lago Paranoá, ali na ponte onde a gente estava passando, e eu estava curtindo aquilo, correndo e curtindo. Eu falei, nossa, eu estou correndo e curtindo essa paisagem aqui. Aí, na hora, eu lembrei, né? Eu falei assim, isso deve ser a corrida perfeita que o Andrei falava, que era curtir aquele momento. Então, para mim, foi o diferencial no curso. Esse foi o grande diferencial. Foi me tirar daquilo que eu achava que era normal, aquele parâmetro baixo que eu tinha, né? Igual o Jefferson falou, e é muito além do que eu achava que era correr.